Seminário 5 do Lacan, aula 3. Bom, na aula 2 falamos dos 3 níveis da linguagem. Discurso racional, o fonológico, né, o nível fonológico, e agora a gente vai falar do terceiro nível, que é o calêmboro, né? O calêmboro, Witz, né? Que é o que o Lacan chama de transgressão intencional. Tem uma intenção de transgredir, né? Esse calêmboro é uma transgressão intencional. Por quê? O calêmboro, basicamente, ele vai representar o quê? A utilização do nível que a gente falou na aula passada. O nível fonemático, nível fonológico. Então o camarada usa o nível fonemático e quando ele faz isso para transgredir um código. Quando ele transgride o código, ele está produzindo uma coisa que o Lacan chama de curto-circuito. Então, transgride-se o código por meio do nível fonemático. Quando você transgride o código, você produz um curto-circuito sonoro. E aí, qual que é a grande questão aí? Quando você produz esse curto-circuito sonoro, você está produzindo um novo sentido. Basicamente, o Lacan está falando como que funciona o inconsciente. Então, o terceiro nível na linguagem é esse nível da transgressão intencional. É a utilização do nível 2, o nível fonológico, para quebrar o código, produzir curto-circuito e a partir do curto-circuito produzir algo novo, inesperado. Então, esse novo, inesperado, que acontece por meio desse curto-circuito, para essa quebra de código, é justamente o terreno privilegiado do Witz, né? Então, quando a gente fala que o terceiro nível é o calêmboro, a gente está falando nisso, nesse terreno do Witz, né? Esse terreno, né, da utilização do nível fonemático para produzir curtos-circuitos, quebras de códigos e sentidos novos surgem daí. Então, basicamente, a pessoa fala, usa sons parecidos, né, de propósito, pá, crá, lá, vai lá, sei lá, vai um poema, por exemplo. Usando sons parecidos de propósito, isso daí permite, né, uma certa estabilização e uma quebra de código, né? Por quê? Porque você não está falando aquele discurso, o João foi até, né, usando sujeito, verbo, predicado, não. Você está repetindo, 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 e aí você vai repetindo, vai fazendo esse jogo fonemático, e aí você chega numa quebra de uma coisa chamada curto-circuito, uma quebra de código, e produz algo novo, né? Então, os sons parecidos quebram o código, criam um curto-circuito que é justamente esse novo sentido inesperado. Aí brincando lá com os sons das palavras, brincando, daqui a pouco surge uma poesia, uma música, etc. Bom, nesse terceiro nível da linguagem, o calêmboro, a gente fala então de criação de sentido por meio de curto-circuito, isso é o Witz, criação de sentido por curto-circuito, usado muito no humor, né, no stand-up, por exemplo. Então, é uma técnica do significante, né, que é usada para produzir uma transgressão do código, né? Você transgride o código, né, comum, conhecido, tal, esse que é mais fácil, comum a todos nós, você transgride esse código, cria algo novo, e aí cria um novo valor. Lembra que a gente falou do esquema do mínimo de significantes? Então, você está produzindo algo novo a partir da mudança das posições, né? Então, você transgride, cria algo novo, brincando com as posições dos significantes. Você vai repetindo palavras com sonoridades semelhantes, tal. Daqui a pouco você forma algo novo através do curto-circuito. Então, uma característica do calêmboro é a criação de sentido por curto-circuito, muito utilizado no Witz, na piada, no traço, que é o que Lacan chama de traço de espírito. Então, o prazer que está nessa piada, nesse Witz, né, vai então sempre derivar desse curto-circuito, tá bom? Então, é um curto-circuito do significante que vai produzir um sentido novo,
inesperado, então vai vir sentido assim, bem de repente. Música, etc., piadas, tá bom? E aí o Lacan vai falar que olha que legal, isso aí causa muitas vezes o efeito de humor de surpresa, né? O cara vai brincando lá com a sonoridade e pum, daqui a pouco surge uma coisa engraçada, tá bom? Então Lacan vai falar de uma função técnica, né? Ele vai enfatizar que a entrada no inconsciente ela vai se dar por meio do Witz, né? Por meio desse traço de espírito. Então ele vai falar dessa técnica do Witz, né? Que ela vai... Como que funciona essa técnica? Olha, basicamente ela vai usar a condensação, que é a metáfora, e o deslocamento, que é a metonímia. Então, na técnica do Witz, né? Na técnica do Witz, tem a condensação, pensa numa metáfora que resume uma ideia, por exemplo, de um texto, e pensa na metonímia, que é aquela palavras com mesma sonoridade, vai deslocando a palavra por meio das sonoridades semelhantes. Isso é deslocamento, que é o que Lacan chama de metonímia. Então, na técnica do Witz tem essas duas características, condensação e metonímia, né? E do que é a condensação e a metonímia? Dos significantes. Então, Lacan, a gente vai falar mais para frente do familionaire, né? Mas o Lacan vai falar do familionaire, que é a junção do familiar com o milionário, né? Então vou usar dois significantes, familiar e milionário. Junta o familiar com o milionário, você produz uma nova palavra, familionário, né? Mais pra frente a gente vai explicar isso aí, tá? Tem um casinho aí e tal, a gente explica. Mas a ideia é, você junta duas palavras e forma uma nova palavra, né? Isso se dá, então, por meio dessa técnica do Witz, né? E nessa técnica tem a condensação e o deslocamento, tá bom? Então, basicamente é isso. O Witz ele vai usar os mesmos mecanismos do inconsciente, né? Junta significantes, que é a ideia da condensação. Então, falou de juntar significante, você está falando de condensação. E, ou por exemplo, deslocar sentidos por meio da semelhança sonora. E isso aconteceu no familionário, né? Isso vai mostrar isso claramente. É um caso que a gente vai falar mais para frente, não dá para falar agora, tá bom? Lacan também vai falar nesse seminário 5 do padeçar, que significa passo de sentido, né? Então, ele vai dizer que o Witz, né, ele vai se apoiar naquilo que o Lacan chama de pouco sentido, né? Padeçar, pouco sentido, da cadeia metonímica para introduzir o passo de sentido. Ó, vamos voltar. O Witz se apoia no pouco de sentido, para introduzir o passo de sentido, que é o padeçar. É um passo que vai se realizar então na metáfora, né? Você anula então o sentido literal, e aí o Lacan vai dizer que você evoca a dimensão do verdadeiro desejo sujeito. Ah, não entendi nada. Calma. Vamos lá. Então, o Witz, a técnica do Witz, ela vai pegar o quê? Um desvio pequeno, assim, de sentido. E aí ela transforma num salto, né? Quando ela pega esse pequeno desvio e transforma num salto, o que ela vai fazer? Ela tira o sentido literal, né? Então, quando faz isso, né? Quando faz esse salto, né? Quando você suspende o sentido literal da palavra, né? O familiar, o milionário, quando você faz essa condensação, ou também até o deslocamento, essa brincadeira aí, você tá falando um pouco tá deixando aparecer um pouco o desejo do sujeito, né? É isso que o Lacan vai falar. E a gente já falou em aulas anteriores sobre o desejo do sujeito. Mas vamos falar muito mais, tá bom?
Então, bom, a gente falou de 3 níveis. O Lacan vai usar esses 3 níveis para quê? Para demonstrar que o inconsciente nesse seminário não é então aquele porão de instintos, igual muito se pensava, mas sim uma outra coisa, que o Lacan vai dizer, uma outra coisa, né, uma outra cena psíquica, né? E essa não é um porão, é uma cena psíquica. Lá tem leis de articulação, de combinação, que a gente falou na aula anterior, na primeira, né? E aí nessa combinação que tem, por exemplo, o Witts, o lapsus, né? Então isso tudo vai refletir o quê? Um cruzamento, né? Com esse funcionamento ele vai refletir um pouco o cruzamento com as próprias leis do inconsciente, né? Que são quais as leis do inconsciente? A condensação e o deslocamento. Então percebe como que por isso que o Lacan fala que o Witts é ótimo para poder olhar o inconsciente, né? Como que o inconsciente funciona. A gente acabou de falar aqui, né? Do Witts, né? E aí se espelha um pouco o inconsciente. Tá bom? Bom, aí continuando o seminário, né? Com o Lacan falando também, vai destacar essa impossibilidade, existe uma impossibilidade estrutural, né? Ou seja, ele diz que não é possível você representar no mesmo gráfico o sujeito, o significado e o significante o S maior, o significado o S menor e o sujeito barrado, um S com uma barra. Ah, não dá para colocar isso no mesmo gráfico. Por que raios o Lacan está fazendo isso? Né? Por que ele está fazendo isso? Ele vai dizer que não dá para pôr, vai dizer que não dá para pôr no mesmo desenho, porque não são do mesmo nível, né? Não estão no mesmo nível. O sujeito, por quê? Porque o sujeito do inconsciente ele vai funcionar num nível diferente, né? Não é no mesmo plano do significado e do significante. Certo? Então tem essa separação. Níveis diferentes, camarada. Sujeito está aqui, significado e significante está aqui. Então não dá para a gente colocar tudo no mesmo nível gráfico. Beleza? Então, para o Lacan, né, o significado e significante tem fluxos paralelos. Você vai desenhar ali lá no gráfico lá camadas superpostas, né? Bom, então assim, você faz o significado e o significante, eles estão lá paralelos, beleza? E eles podem ser atravessados por pontos, certo? Que é o que o Lacan chama de pontos de Kapton. Pontos de Kapton, né? Em francês lá, ele fala ponts de Kapton. Imagina 2 linhas assim, significantes aqui, em cada linha, e pontinhos de prego em cada um desses pontos, né? E aí isso daí fixa o sentido, né? Esses 2 fluxos, imagina 2 fluxos assim, dá para ser representado então graficamente. Só que o sujeito, né, ele não pode ser representado no mesmo gráfico porque o sujeito ele vai emergir como um efeito dessa articulação. Então, essa articulação desses significantes, né, a partir dessa articulação emerge o sujeito, né? Então, o sujeito emerge como efeito dessa articulação, só que ao mesmo tempo o sujeito que emerge a partir dessa articulação, ele também é barrado por ela. Por isso, então, não é possível colocar no mesmo gráfico. Então, o sujeito é um resultado dessa relação dos significantes, dessa articulação, dessa combinatória de significantes, significante e de significado. Então ele não pré-existe, né, o significado e significante. Ele é barrado, então, pela própria linguagem que o produz, né? Certo? Ele não pré-existe, ele é resultado dessa interação do significante e do significado. Aí surge o sujeito. Então ele não está antes, né? Para ele existir precisa haver essa interação do significante e do significado, né? Ele não existe antes.
ele não está aqui, ele está aqui como um efeito. O sujeito é o efeito dessa articulação do significante e do significado. Por isso ele não pré-existe, né? E aí o barato então é que por conta disso ele é barrado por essa própria linguagem, que também o produz. Barra, porque ele não existe antes, e produzido da articulação do significado do significante. Olha que legal, falando do sujeito. E a gente vai usar muito isso. E a gente está pegando essa massinha que agora, que lá na frente, todas essas ideias aqui vão ajudar pra caramba para entender um monte de outras coisas. Bom, e aí ainda falando disso, Lacan vai falar então que não cabe então esse diagrama plano, que está fora desse diagrama. Por quê? Porque o que vai dividir então? A linguagem está dividindo, né? A ideia do que o sujeito é dividido. Por quê? Porque ele é dividido pela linguagem. O sujeito é dividido pela linguagem. De que forma? Como efeito dessa linguagem. Ele não pré-existe, ele é efeito. Então é a linguagem que constitui o sujeito, essa combinatória do significante com o significado. Então Lacan vai destacar isso nesse seminário, que não dá para desenhar no mesmo plano dos significantes e dos significados, justamente porque ele é um efeito e também uma falta, certo? É algo que é dividido pela própria estrutura da linguagem. Bacana? Parece difícil, mas vamos ter mais aula, vamos conversar mais sobre isso. Estamos subindo, ó. Subindo. Vamos com calma. Tá bom? Fica mais, vamos lá. Acho que a gente pode encerrar, né? Foi um assunto um pouquinho mais denso, né? Foi uma condensação. Falando de maneira figurada. E aí na próxima aula a gente fala mais, tá bom? Obrigado, abraço, até a próxima aula. Tchau.